Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina. Fui orientada nesse projeto pelo professor Antônio José, do Departamento de Engenharia de Materiais. E o meu projeto é sobre a modificação de fibras celulósicas em materiais lignocelulósicos por meio da técnica LBL. Bom, vou começar introduzindo o porquê do projeto, o que incentivou esse projeto, que no caso é a poluição da água com fármacos e hormônios. Atualmente, os corpos d'água são contaminados, têm sido cada vez mais contaminados com fármacos e drogas que contêm princípios ativos, componentes de plástico, hormônios, antibióticos e até mesmo defensivos agrícolas em sua composição. E isso é um problema porque esses poluentes não são de fácil remoção da água, então, no processo tradicional de tratamento da água, eles não são removidos, ou pelo menos não são removidos completamente. E mesmo em pequenas quantidades, esses poluentes podem prejudicar a saúde humana em níveis bem consideráveis. Então, a ideia é desenvolver filtros com materiais capazes de remover tais agentes químicos. Agora, comentando sobre o objetivo do projeto, seria, no caso, aprimorar a técnica LBL e aplicá-la em materiais particulados e fibras, ambos em suspensão. Como substrato, nós vamos utilizar a celulose microcristalina, também conhecida como Avicel. É importante ressaltar que o foco do projeto não é fazer testes do material produzido, por exemplo, em filtros, na remoção dos poluentes da água. O foco do projeto é produzir um material que possa ser utilizado para fabricar esses filtros. E aí esse material seria testado por parceiros que tenham a tecnologia necessária para isso. Bom, quanto à metodologia aplicada para modificar o material, vou começar introduzindo o método por imersão, que consiste em mergulhar de forma alternada um substrato em soluções de polieletrólitos de cargas opostas e, entre essas etapas, realizar uma lavagem com água para remover possíveis excessos. No caso, os polieletrólitos utilizados foram carboximetilcelulose e a quitosana. Porém, um problema é que o método anterior ele não é muito prático para realizar a modificação de materiais particulados ou de fibras em suspensão. Então, pensando nisso, esse método desse slide, ele é interessante porque possibilitaria essa modificação dos materiais suspensos. A principal diferença desse método e do anterior é que, nesse caso, o polieeletrólito ele é adicionado ao substrato. Então, ao invés de mergulhar o substrato em soluções de polieletrólitos e ter a necessidade de remover excessos, como é o caso do LBL por imersão, aqui nós iríamos adicionar uma quantidade já calculada que seja suficiente de polieeletrólito à suspensão, que é o nosso substrato. Só que, dessa forma, a principal dificuldade é garantir que a quantidade de polieeletrólito adicionada é o suficiente para que todas as partículas absorvam o polieeletrólito e que não seja uma quantidade em excesso a ponto de causar complexação desses polieletrólitos no sobrenadante. Então, para resolver esse problema, uma saída é realizar a modificação da quitosana com um marcador fluorescente. No caso do projeto, nós utilizamos o isotiocianato de fluoresceína. E dessa forma, utilizando esse marcador fluorescente, é possível identificar visualmente quando o excesso está sendo atingido, porque a solução tende a ficar um pouco fluorescente, com uma cor um pouco diferente. Para realizar a modificação, o doutorado do Kramer foi utilizado como base. E para finalizar, vou mostrar os resultados e fazer uma breve conclusão. Aqui nessas imagens é um esquema das amostras que eu produzi em laboratório. Seriam duas de 3 bicamadas, uma de 1,5 bicamada e outra de 2,5 bicamadas. Para verificar o excesso de quitosana no sobrenadante de cada amostra, eu retirei uma pequena quantidade após fazer a deposição da última camada de quitosana fluorescente e submeti essas amostras a uma espectroscopia ultravioleta. Nesse caso, a absorvância está relacionada com a concentração de polieeletrólito, no caso a quitosana, presente no sobrenadante. Então, a quantidade máxima, a concentração máxima que poderia ser encontrada é dada por essa linha tracejada, e as demais linhas são referentes a amostras. Então, a gente pode observar que, como a absorvância está abaixo desse limite máximo, a concentração também está baixa e, logo, o excesso de polieeletrólito encontrado no sobrenadante também é pequeno. Mas o ideal seria que essa concentração fosse nula, para garantir a absorção máxima de todo o polieeletrólito que foi adicionado. Então, com isso, a gente percebe que o processo é promissor, mas precisa ser aprimorado. Bom, esse foi o meu projeto. Muito obrigada pela atenção.